Tudo bem, meus irmãos? Pastor Hermes chegando novamente com mais um estudo. Mais uma vez, Deus nos concede esta oportunidade através desta rede social para que possamos levar aí ao conhecimento de vocês. Hoje, o tema será sobre por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Será em três partes. Fazer uma oração. Vamos a essa primeira parte. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, agradeço, meu Pai, por poder estar diante dessa rede social, Pai, para poder falar a Tua palavra e transmitir esse estudo, Senhor, àqueles irmãos ou os amigos ouvintes que estarão precisando, Senhor, de uma estrutura espiritual no conhecimento da Tua palavra. Nós assim rogamos, Senhor, nos ajude a transmitir com sabedoria e eles ouvirem com entendimento. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então aqui já ler sobre o assunto que está lá em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira tal que este homem era maior do que todos no Oriente. Aí um dos relatos dos patrimônios de Jó. Eu acredito que 70% da população mundial já ouviu falar do livro de Jó. Eu acredito, devido à informação, devido à agilidade que o mundo hoje está em comunicação. Mas vamos aqui à introdução. Se houvesse uma pesquisa dizendo sobre por que o justo sofre e as perguntas tivessem 6 alternativas. Primeira, é uma injustiça. Segunda, cometeu alguma falha. Terceira, foi merecedor. A quarta, é uma perseguição. Quinta, não entendo. E sexta, nenhuma das alternativas anteriores. Minha resposta seria a sexta, naturalmente. Talvez você também pensaria aí na sexta, né? Mas vamos aqui, porque a gente disse a sexta, presta atenção, as situações da vida são atos predestinados. Já estavam escritos na Bíblia e ela tem a resposta que significa a predestinação, algo que já está decidido. Então Deus, através da sua palavra, já decidiu. Por isso que ele tem o livro de Gênesis e Apocalipse, que significa princípio e fim, alfa e ômega. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, nos diz, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. O versículo aí está bem explicado, dentro do assunto que Paulo nos fala em sua carta aos Romanos, que Deus predestinou porque ele conheceu, e a predestinação significa algo que já está decidido, ele veio no tempo, até no nosso tempo, talvez um tempo ainda mais adiante, até que o Senhor Jesus volte, para o evangelho chegar ali, a salvação de todos. Não é que predestinou, as pessoas são escolhidos para a salvação e outros não, não. É o tempo determinado por Deus para chegar à salvação até as pessoas. E com isso, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz assim, ó, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao injusto, ao puro, como ao impuro. Assim, o bom ao bom como ao mal. Ainda, Marcos capítulo 5, versículo Mateus, desculpe, capítulo 5, versículo 45, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desce sobre justo e injusto. Então significa que o Senhor não predestinou somente que o mal chegasse a só os ruins.
mas que também os bons tivessem isso, quando dá um terremoto, um vendaval, ou um maremoto, qualquer espécie sobre a natureza, atinge, dependendo da localização que está, não vai atingir só os ruins, atinge a todos. Então Deus não predestinou um para sofrer e outro para ficar sem sofrimento, vamos dizer assim. E aqui, vou explicar isso para vocês. Satanás quis provar para Deus que se os anjos seguiram ele, sua criação também fará o mesmo. Você sabe responder por que os anjos não tiveram perdão e a humanidade teve? Então veja que Satanás aqui está dizendo que, dentro de um argumento que eu estou usando, não é? Para fazer você entender por que os justos sofrem, os anjos seguiram a Satanás. E Satanás também quis que a criação seguisse pela desobediência. Agora, qual o motivo? Por que o perdão para a humanidade e para os anjos e Satanás não? Olha aí, presta atenção. O pecado em Satanás veio de dentro para fora. No homem, o pecado veio de fora para dentro. Veja a diferença, Satanás criou esse sentido de desobediência contra Deus e influenciou, insuflou no homem isso também para que isso acontecesse. Agora, a Bíblia ensina que o sofrimento é fruto do pecado e a crucificação do Senhor Jesus foi a derrota do pecado. Satanás queria que Deus desistisse dos cumprimentos proféticos que estão escritos lá sobre a salvação, começando em Números capítulo 21, versículo 8, depois vem Salmo 22 falando sobre o sofrimento do Messias, aqui em Números 21, 8 fala sobre a serpente levantada no deserto, Isaías 53 também comenta aqui sobre como o Messias iria passar por alguns sofrimentos, sendo que até hoje os judeus não entendem e não querem fazer um comentário a respeito de Isaías 53, porque não lhe foi revelado ainda esse sistema de Isaías 53. Eles acham que é para um outro tipo de pessoa, não para o Messias dele, que o Messias dele vem para vencer, não para ser derrotado. Agora, em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos capítulo 5, versículo 19 ainda confirma, porque pela desobediência de um só homem, muitos serão feitos pecadores, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, ou seja, Adão pecou, todos, já disse aqui no estudo passado, sobre a Páscoa, não? Judaica e a Páscoa cristã, sobre esse assunto, um homem só pecou, Adão, e isso veio o vírus do pecado para todos. Jesus veio, trouxe a salvação, isso eliminou o antídoto, ele trouxe o antídoto através da sua morte para eliminar todo o pecado, independente da pessoa já é cristão ou não, porque Jesus veio para buscar e salvar o que você tinha perdido. E Romanos 3, 23 nos fala que todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. E a salvação veio para todos. A Bíblia é um livro singular, histórico. Por quê? Porque está em todas as línguas. Ensinou várias gerações e chegou até nós. E foi Deus quem inspirou os escritores para trazer estes 66 livros, não é? 39 no Velho, 27 no Novo, e em Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 16, nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Redarguir significa dar resposta ou repreender. Agora, o objetivo do estudo é alcançar 3 classes de pessoas. Primeiro, os que entendem a salvação, significa ouvem o evangelho. Os que não entendem a salvação, ouvem o evangelho. E Satanás diz, esses são loucos e fanáticos. Para aqueles que estão ouvindo e os que estão pregando, ele acusa dessa forma. Segundo, os afastados da salvação saíram porque Satanás diz, sua vida é a mesma, não mudou. Muitas pessoas servem a Deus querendo mudança de vida, não é isso. Não é bem por esse caminho aí. E o terceiro significa os desanimados da salvação. Não entendem a tentação e diz, sou fiel. Satanás diz, Deus não te ama mais.
E com isso, 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, você perceba aí essas três qualidades de pessoas que o estudo, que o Espírito Santo me deu para alcançar, tem esse sentido. A palavra diabo significa malvado, cruel, aquele que acusa, que causa divisão. E a palavra Satanás, ela tem o sentido de opositor ou adversário. Uma nota de rodapé só. O sofrimento foi causado pela desobediência de Adão e gerou o vírus chamado pecado. Todos nascem com ele, como eu já disse para vocês. Acompanhe o estudo. Vamos entrar no estudo? Acompanhe o estudo, foi uma introdução. O Espírito Santo nos dará mais compreensão. Primeiramente, o título do livro de Jó, porque o justo sofre, ou a tentação, paciência, virtude ou perdas de Jó. Essa é a visão do livro. Agora, desculpe, vamos voltar aqui. Título do livro, porque o justo sofre, ou a tentação, paciência, virtude ou perdas de Jó. Agora, a visão do livro, ensinar sobre os momentos difíceis e não desanimar, ou entendendo que nem sempre só quem erra sofre o dano. O escritor do livro, alguns teólogos apontam Jó, outros Eliú, o próprio amigo de Jó, 2000 anos atrás, e antes de Cristo, claro, ou Moisés, 1440 anos antes de Cristo, quando morava no deserto de Midian. É o livro mais antigo do Velho Testamento. O livro não contém registro dos costumes judaicos, exemplo, a lei, os sacerdotes, profetas, juízes ou reis. Jó não era israelita na época da sua vivência. Ele viveu antes da era patriarcal, antes de Abraão, Isaque e Jacó, que vieram as descendências de Israel, não é mesmo? O livro foi aceito como canônico, fazendo parte da literatura sagrada de Israel, e que seu autor foi um israelita. O autor foi um israelita. Por que canônico? Vara de medir, livro considerado de inspiração divina. Vamos à genealogia de Jó? Significa o significado do nome de Jó, voltado para Deus ou retorno, como está em Gênesis 5, 18 a 32, vamos falar aqui da genealogia dele. Enoque era o seu pentavô, Matusalém seu tataravô, Noé seu trisavô, Sem, filho do Noé, bisavô, Arã, avô e os pais de Jó. Tudo indica que essa seja a geração de Jó. Gênesis 10, 22 e 23, os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfage, Lut e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. Então veja aí que esse Uz aí é o pai de Jó. Ele conheceu o Senhor Deus na época pós-diluviana. Teólogos afirmam que sua geração veio de Uz, filho de Arã, que é filho de Sem, e Sem, filho de Noé. Por Jó morar na terra com o nome de seu pai Uz. Vamos lá. O livro revela que a tentação é uma permissão de Deus, dando resposta à intenção de Satanás. Jó não estava apegado às riquezas, e sim pelo que seus antepassados falaram sobre a existência de Deus. Deus não provou Jó porque tinha dúvida da sua fidelidade, e sim porque Jó tinha uma geração de fiéis. Antepassados eram fiéis. Vou parar aqui para nós continuarmos já já a segunda parte.